Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Agradeço porque você tem participado conosco. Se porventura você ainda não fez a sua inscrição, então faça e compartilhe também este link para que mais pessoas também possam ter acesso à Palavra de Deus. Eu quero dar início com vocês hoje uma nova série. O tema é uma pergunta: como compreender as Escrituras? Você aceita esse desafio em estudar a Bíblia comigo? Sim? Então, vem comigo. Vivemos hoje no meio de 34 mil religiões. De acordo com o IBGE, somente em nosso país, no Brasil, a cada dia nascem 25 novas igrejas. 25 igrejas por dia, somente em nosso país. Sabe o que é interessante, amigos? Muitas delas não acreditam na Bíblia. Outras rejeitam o Antigo Testamento, outras rejeitam o Novo Testamento, algumas não acreditam em Cristo, outras não acreditam no Espírito Santo, outras dizem que Deus ele se aproveitou do Big Bang para dar início então à sua criação, ou seja, Deus não tem o poder para criar do nada, ele aproveitou-se de um acidente cósmico então para criar todas as coisas. Percebem? E assim vivemos no meio de tantas confusões religiosas, e a Bíblia chama essa confusão de Babilônia. Mas como compreender as Escrituras? Por que tantas pessoas, ao estudarem esse mesmo livro que eu e você estudamos, têm uma interpretação errada? Será a visão de um pastor? Será que o Espírito Santo ilumina a mente de um e não ilumina a mente do outro? Por que nem todos têm tido uma compreensão correta da palavra de Deus? O que nós podemos aprendermos juntos a respeito disso? Sabe o que é interessante? Este livro ele teve um período de escrita de 1600 anos. 1500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. 40 homens foram inspirados por Deus para escrever este livro. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. E o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe? Toda escritura foi inspirada por Deus. Eu vou explicar mais tarde para vocês o que significa a palavra inspirado, ok? Mas deixa eu explicar um pouco mais deste livro. Este livro recebe o nome de Bíblia porque vem da palavra biblioteca, porque na realidade temos aqui uma coleção de livros, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em duas línguas. Você tem o hebraico e existe algumas porções, chamados aí então de versos ou textos bíblicos, que foram então escritos na língua aramaica. Mas temos também o Novo Testamento, e o Novo Testamento no seu original, quando surge a escrita do Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Mateus, que foi escrito na língua hebraica. O Evangelho, nem todo ele foi escrito na língua grega. Mateus escreve na língua hebraica. E por que ele escreveu na língua hebraica? Mateus tinha um foco: evangelizar os judeus. Ele queria apresentar Jesus como o rei Messias do Antigo Testamento. E com certeza os judeus tradicionais não aceitariam o evangelho na língua grega. Quando você tem o Evangelho de Marcos, ele escreve no latim, porque o seu foco era evangelizar os romanos. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve na língua grega, porque o seu foco era evangelizar os gregos. Ele era gentil, ele não era judeu. E João escreve na língua grega também,
porém ele não tinha o foco em um grupo específico de pessoas, como Mateus, como Marcos, como Lucas. O foco de João era o foco universal, e a língua grega era a língua universal daquela época. É por isso que encontramos o Evangelho de Mateus no hebraico, com foco nos judeus. Quando encontramos o Evangelho de Marcos, temos no grego e temos no latim também. Há escritos que foram achados na língua latim e há escritos na língua grega. E Lucas, grego, e João, na língua grega. Paulo, ao escrever também o seu Evangelho, que podemos falar que são as suas cartas, porque toda a Bíblia é o Evangelho, que são as boas novas da salvação, Paulo utiliza-se da língua grega, ok? Tiago também na língua grega, Judas também na língua grega. Esses homens, alguns deles, tinham dificuldades com a gramática, com a escrita, porque eram pescadores, eram homens rudes, não tiveram estudos, e eles utilizavam-se de copistas. Paulo teve estudo, mas ele também utilizou-se de copista. Por exemplo, a sua carta aos Romanos foi escrita por Tércio. Sabia disso? Está no capítulo 16, no verso 22. João ele escreve o livro do Apocalipse e é um grego pobre, uma gramática difícil de ser traduzida. Mas quando você pega o Evangelho de João é impecável. Sabe por quê? Porque ele utilizou-se de um copista. O Antigo Testamento, quando ele foi concluído, era chamado de Tanar. Do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, conhecido como Tanar. O Novo Testamento foi chamado de Berish Hadash, que significa Nova Aliança. É bem verdade que chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, mas os dois livros são chamados então de Bíblia, ok? Até aqui então entendemos um pouco aí do processo de escrita e homens que foram inspirados por Deus. Pedro, ele escreveu que todos eles foram homens santos. A palavra santo aqui é a palavra gadosh, que significa separado. Separado para escrever este livro. Então, homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as palavras sagradas. Deus respeitou o pensamento, Deus respeitou a cultura, a geografia, Deus respeitou o ensino que eles tinham daquela época. Deus respeitou tudo. Não era a inspiração robótica. Deus falava e o homem escrevia como um robô. Não é assim. Deus influenciou o pensamento do homem para que ele então pudesse escrever, respeitando a sua cultura, respeitando todo o seu conhecimento. Ellen G. White diz que não são as palavras que foram inspiradas, mas os homens que foram inspirados por Deus a escrever este sagrado livro. Ok? Até então aqui já entendemos um pouquinho desse processo de escrita. Um outro detalhe de extrema importância que a Bíblia ela está subdividida em livros. Como assim, pastor? Você tem categoria dentro destes livros. Você tem livros históricos. O livro histórico, ele tem uma bênção. Ele é interpretado da maneira que se lê. Você tem livros poéticos. Os livros poéticos não são poesias como a nossa em nosso país. A poesia hebraica, ela fala de dor, de luta, ela fala de paz, ela fala de alegria, ela fala de tristeza, ela fala de guerra. E então o autor, ou o escritor bíblico, ele ao escrever inspirado por Deus, ele traz o relato da sua dor, do seu sofrimento. Dá uma olhada no livro de Jó, é um livro poético. Eclesiastes é um livro poético. O livro dos Salmos também é um livro poético. E você percebe que ele não tem ritmo como a nossa poesia, não há uma rima como a nossa poesia. Percebe? Porque na realidade eles estão na língua hebraica mostrando a dor e o sofrimento por causa do pecado, por causa de perseguição e das suas consequências. Tudo bem? Mas nós temos também livros proféticos. O livro profético, ele não pode ser entendido da maneira que se lê, porque na realidade ele está numa linguagem simbólica, ele não é literal, ele é simbólico. Por exemplo, você olha para Apocalipse capítulo 12 e encontramos uma mulher vestida de sol. Você já viu uma mulher vestida de sol? Você encontra um dragão,
com várias cabeças arrastando a terça parte das estrelas com a sua cauda? Este texto não pode ser literal, porque tal animal não existe. Mas porque João escreveu? Mais à frente, vamos entender por que João utilizou-se desta linguagem. Tudo bem? Daniel também é um livro profético. É bem verdade que dentro do seu livro temos também parte histórica. O capítulo 1 é histórico. O capítulo 2, ele é profético e histórico, porque grande parte do capítulo 2 já aconteceu na história. E faltam detalhes para concluirmos então o capítulo 2. O capítulo 3, ele é histórico. O capítulo 4 é histórico. O capítulo 5 é histórico. O capítulo 6 é histórico. Mas o capítulo 7, 8, 9, 10 e 11 são capítulos proféticos misturados então com história. Nós temos também o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro do Evangelho nós temos história, nós temos profecias, nós temos parábolas, temos poesias, tudo dentro do Evangelho. E é por isso que eu tenho que estudar o seu texto dentro do seu contexto para interpretar a Bíblia corretamente. E temos também as cartas. São chamadas de cartas paulinas ou cartas universais. As cartas paulinas temos um total de 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Alguns podem dizer 13, eu digo 14 porque temos como comprovar que a carta aos Hebreus também foi escrita por esse grande homem da fé chamado Paulo. Temos a carta de Judas, temos as cartas de João, temos a carta de Tiago. Lembram que eu disse que toda a escritura é inspirada por Deus? O que significa o verbo inspirar? A palavra grega utilizada é theos pneustos. Theos vem de Deus, o nome de Deus no grego, e pneustos, soprado. Então o verbo inspirar significa soprado por Deus. Quando olhamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 21, lá diz que homens santos foram movidos por Deus. O verbo mover é ser guiado, ser orientado. É a palavra phero no grego, ok? Então temos aí a palavra theos pneustos, soprado por Deus, e temos a palavra então phero, movido, guiados, orientados por Deus. Esse aí é o processo da inspiração. Agora tem o processo também da interpretação bíblica. E existe alguns métodos. Por exemplo, o método alegórico, ele surge na Idade Média. O método cristão de interpretação da Bíblia sofreu várias alterações. Os exegetas medievais, seguindo Orígenes, por volta do ano 185 a 253 d.C., consideravam o sentido literal das Escrituras como pouco importante ou pouco edificante. Eles diziam que o texto bíblico sempre tinha 4 níveis de sentidos: o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido escatológico e o sentido moral. Mas temos um outro método também, chamado de método crítico de interpretação. O que ensina o método crítico de interpretação? Acompanhe comigo o quadro. O método histórico crítico de interpretação é um método de interpretação da Bíblia próprio do liberalismo teológico, que é a sua base ideológica. É também chamado de alta crítica. A gênese do método histórico crítico está no iluminismo, quando os homens passam a achar que a própria razão é análise crítica e racional, ou seja, é a mente humana que pode defender o que é certo ou o que é errado. O homem, então, na sua forma de entender o mundo, de resolver os seus problemas. Essa influência fez surgir o deísmo e, a partir daí, o liberalismo teológico. O método histórico crítico, a interpretação da Bíblia, deixou de ser uma tarefa para entender o que o autor queria dizer, para ser uma tarefa de questionamento da produção de texto.
Sabe o que nós temos aí? O achismo teológico. Deus não sabe de nada, é o ser humano que sabe de todas as coisas. Você conhece um grupo de pessoas que dizem assim, não, Deus não queria dizer isso não, é o seu pastor que interpreta errado, é você que está interpretando errado. Amigo, tome cuidado, isto é alta crítica. A Bíblia interpreta ela mesma. Ok? Mas nós temos um outro método seguro, e o método seguro é conhecido como historicista gramatical. Veja comigo o que significa esse método e por que ele é o mais confiável. Com a Reforma Protestante no século XVI, a importância do sentido literal do texto bíblico é resgatada e o miticismo hermenêutico deixado de lado. Os reformadores protestaram contra o método alegórico e enfatizaram que o sentido literal, ou seja, a intenção do autor, o sentido original de cada passagem das Escrituras, são o único guia seguro para entender a palavra de Deus. Com isso, não estavam querendo dizer que esse literalismo não reconhecia as figuras de linguagem empregadas nas Escrituras, mas afirmava que deveria se fazer distinção clara entre o que era explicitamente figura de linguagem e o que não era. E dentro desse período surge então Martinho Lutero com a expressão sola scriptura, que significa Bíblia, somente Bíblia. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Sabe qual era o método de Cristo interpretar as Escrituras? Vejamos o que Lucas tem a nos dizer, qual é o método correto de interpretarmos as Escrituras. Lucas capítulo 24, no verso 27, diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebe qual é o método correto de interpretar as Escrituras? Utilizando-se de todas a Escritura. É por isso que Martinho Lutero defendia o método sola scriptura e dentro do processo historicista gramatical. Tem algo que eu e você também precisamos compreendermos. Se chama revelação, inspiração e a parte que cabe a mim e você, que é chamada de iluminação, ok? A inspiração, ela vem através da revelação de Deus. Deus se revela através de um ser humano, que é inspirado por Deus. E este homem inspirado por Deus escreve as Escrituras. E eu e você, ao estudarmos este livro, somos iluminados pelo Espírito Santo a entendermos a inspiração que vem da revelação. Deu para entender? Eu vou explicar para você um pouco, passo a passo, desses 4 tópicos que eu apresentei para vocês, ok? Vamos no primeiro então. Acompanhe comigo. Revelação. A revelação de Deus, ela é dividida em 2 partes. Temos a revelação geral e temos a revelação especial. Revelação geral. Nós temos a natureza, temos também os seres humanos e temos a história. Então Deus se revela através da natureza. Salmos capítulo 19. Deus se revela através dos seres humanos. 2 Timóteo capítulo 3. Mas Deus também se revela através da história. É chamado então de revelação geral. Mas temos também um outro tipo de revelação que é chamado de revelação especial. Ok? O que é revelação especial? As Escrituras, que foram inspiradas por Deus. Então temos a revelação geral e agora a revelação nas Escrituras, que é conhecida como revelação especial. Dentro da revelação especial, olha o que temos. João capítulo 1, no verso 14 e o verso 18. Na revelação geral, Deus se fez conhecido como Criador, mantenedor e Senhor do universo. Na revelação especial, ele se apresenta de uma forma pessoal para remir a humanidade do pecado. O centro da revelação especial é a pessoa de Jesus Cristo, Deus
em carne. É por isso que João, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a carta de Paulo aos Hebreus diz que Cristo é a revelação suprema do Pai, tanto para anjos, tanto para homens. E essa revelação chegou a mim e até você através das Escrituras Sagradas, ok? E entendemos tudo isso através da iluminação do Espírito Santo em nossa mente. Deu para entender até aqui? Coisa também que vale ressaltar, que a revelação especial, ela tem 3 características. Vamos lá? A primeira delas é a característica seletiva. Deus se comunica a seres específicos de forma pessoal. 2 Pedro, capítulo 1, 19 e 21. Temos a forma redentiva. O objetivo é promover a redenção do pecador a quem Deus deseja salvar. Mas temos também a forma adaptativa. Deus se fez homem e nos falou através de homens. Deus se adaptou a nós para nos alcançar. Ok? Agora vamos entender um pouco da inspiração divina. Lembra da palavra grega theos pneustos, significa soprado por Deus. Já falamos da revelação, está dividida em 2 categorias. Lembram? Categoria especial e categoria geral. Geral nós temos a natureza, homens e a história. E na forma especial nós temos então as Escrituras. E dentro das Escrituras temos a revelação suprema também de Cristo, o Verbo que se fez carne. Cristo também é a revelação especial do Pai, tanto para anjos, tanto para homens. Mas vamos entender agora inspiração, o processo do verbo inspirar, theos pneustos. Encontramos essa palavra uma única vez dentro das Escrituras Sagradas, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Mas veja o que podemos aprender mais. Paulo afirma no texto acima que toda a Escritura é theos pneustos, ou theopneustos, ou seja, soprada por Deus. As Escrituras devem sua origem a uma atividade de Deus na pessoa do Espírito Santo, sendo o mais elevado e o mais verdadeiro sentido, criação desse mesmo Espírito. Agora, e o processo da iluminação divina? É o Espírito Santo iluminando a nossa mente. O que significa isso? O verbo iluminar poderia ser melhor traduzido como entendimento. Este livro que eu e você estamos estudando agora é o único livro que estudamos na presença do autor. Por isso é necessário orarmos, por isso é necessário buscarmos a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar entendimento das Sagradas Escrituras. É Ele que vai nos guiar nas páginas deste livro para entendermos o texto dentro do seu real contexto. Ok? É Ele. Veja o que encontramos em Mateus capítulo 13, no verso 13 e o verso 16. Aqui nós encontramos o processo através do qual o Espírito Santo atua sobre o ser humano, capacitando-o a compreender a revelação de Deus, inspiradamente registrada. Portanto, a leitura da Bíblia desacompanhada do Espírito Santo pode ser prejudicial. Sem a ação do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las mal. Quando se abre a palavra de Deus sem reverência e sem oração, a mente fica obscurecida por dúvidas e ceticismos. Precisamos estudar a palavra de Deus dentro da beleza da sua santidade. Amigos, eu quero concluir o estudo de hoje com vocês. Ele foi bem teológico e essa matéria é chamada de IGB, Introdução Geral à Bíblia. Para concluirmos, eu quero repetir 3 coisas. Nós temos aí revelação e inspiração. A revelação é Deus. A inspiração, Deus inspirando os homens a escrever aquilo que Ele revelou de si mesmo. E a revelação, ela foi dada a profetas, assim também como a inspiração. Assim também podemos dizer os apóstolos, que também foram inspirados por Deus. O meu papel e o seu é entendermos
através da iluminação do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras. Cabe a mim e a você orarmos a Deus para que Ele possa iluminar a nossa mente, para entendermos a vontade dEle. Amém? Você gostou desse estudo? Quinta-feira daremos continuidade e vou trabalhar com vocês um tema de extrema importância: como interpretar as profecias. Você aceita? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela alegria de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por buscarmos compreender um pouco melhor o processo de escrita, o tempo que este livro foi escrito também. Também, Pai, é importante entendermos a revelação, a inspiração, a iluminação, para que possamos compreender a Tua Palavra na beleza da Tua santidade. Perdoe, por favor, os nossos pecados e guarde-nos para o Teu reino, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira.